Um dia especial que nós estamos vivendo. E eu até pensei, será que... Cadê a telinha do título da mensagem? Será que é o melhor dia para falar sobre isso, né? Sonhos que se realizam. Mas é ideal. É um dia e um tempo ideal para nós falarmos sobre sonhos que se realizam. Então, a primeira pergunta é se você acredita que Deus pode realizar os seus sonhos. E eu espero, pessoalmente, que os seus sonhos não sejam somente, eu sonho com o meu filho fazer tal coisa, que aconteça tal coisa na minha família. Isso tudo é muito bom, mas que você tenha sonhos para você, sonhos seus, para a sua vida. E aí, novamente, a pergunta, você crê que Deus pode realizar estes sonhos? Amém? Mas aqui está dizendo que tem sonhos que se realizam, significa que tem sonhos que não se realizam. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso com base no livro do profeta Zacarias, capítulo 9. Profeta Zacarias, capítulo 9, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este momento em que a sua palavra está sendo aberta. Usa, Senhor, a minha vida neste momento para falar aquilo que está no teu coração e que a tua palavra entre, Senhor. Como diz a sua palavra, que ela entre, que ela penetre nas mentes, no coração, Senhor, e restaure tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, porque nós temos a palavra do Senhor a nosso favor. Mas para a gente entender por que é que o profeta Zacarias foi usado neste momento para falar com o povo de Deus, nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo. E o Antigo Testamento, ele nos traz muitas histórias, mas ele traz a história do povo de Deus, uma história que vem desde o momento em que, em Ur dos Caldeus, Abraão é chamado por Deus para dar início a este processo, até o momento em que este povo vai para o Egito e fica como escravos por 400 anos. Muitas páginas de leitura, muitos e muitos anos de história se passam aí. 400 anos no Egito. Então, eles vão para a Terra Prometida, um longo processo. Estão na Terra Prometida por Deus. Nesta terra existe um tipo de governo. Este povo está, desde a sua criação, debaixo de um tipo de governo que se chama teocrático, onde Deus é o Senhor absoluto. Ele reina sobre o povo. E aí vem um período chamado juízes, em que ainda o sistema de governo é teocrático. Porém, eles são administrados, vamos colocar assim, por juízes. Mas chega um momento da história em que eles se rebelam contra Deus. E aí eles pedem um novo sistema de governo.
uma rebelião contra Deus, uma afronta a Deus, e eles pedem para serem governados por reis. E aí passam a ter um tipo de governo que se chama monárquico. São administrados, são governados por reis. Nós sabemos que Saul foi o primeiro destes reis e que não deu muito certo. E aí o reino, o povo, foi dividido nesse processo. Então vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele reunifica o reino mais uma vez. E então vem Salomão. E Salomão começa bem, mas termina muito mal. E aí Deus diz assim para ele: por causa do amor que eu tenho pelo seu pai, Davi, eu vou esperar você morrer, mas o reino vai se dividir novamente. Então o reino se divide agora, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Reino dividido não subsiste. É a palavra de Deus. Igreja dividida, liderança dividida, não vai para frente. Nós precisamos ser unidos num único propósito, e o nosso propósito está aqui. É seguir a vontade de Deus, deste Deus soberano. E aí o reino está dividido, e neste período da história o Senhor envia muitos profetas. Profetas para falar com o povo, profetas para falar com os reis. Envia profetas para o norte, envia profetas para o sul. Mas o povo e os reis não ouvem. A grande maioria foram maus. Não quiseram obedecer. Mesmo com a ameaça, mesmo com a declaração dos profetas de que chegaria um fim, de que eles perderiam tudo se eles não obedecessem. Mesmo assim, eles foram cabeça dura. E aí existe um momento na história do povo de Israel, o povo do norte, em que eles são invadidos pela Síria e eles são levados cativos. Eles não estão mais na sua terra, eles não mandam mais em nada, e agora eles vivem num outro território, debaixo da mão de um outro líder. Mesmo assim, o Senhor continua enviando seus profetas para o sul, para o reino de Judá. E mesmo tendo visto o que aconteceu com seus irmãos do norte, eles não obedecem. Tiveram aí alguns reis bons, mas terminou mal. E então a Babilônia vem, invade, destrói tudo, leva tudo, e eles são levados cativos, o reino do sul. O templo é destruído, Jerusalém é queimada, só destruição. Não quiseram ouvir. Mas a história continua. Porque vocês se lembram que Daniel, por exemplo, estava nesse período da história. Quando o reino de Judá foi levado para a Babilônia, foi Daniel com seus amigos junto. E aí tem todo um livro ali contando a história de como ele, apesar de estar vivendo aonde estava, apesar das condições, ele não se rendeu. E ele não abandonou a Deus. E como Deus usou este homem na história. Quantos livramentos e quantos milagres ele vivenciou. Então, finalmente, por causa da misericórdia de Deus e do plano de Deus, o plano que Deus tinha para a humanidade, o plano que Deus tem para a sua vida, foi por causa de você, porque o seu nome já estava lá. O seu nome já estava escrito no livro da vida, já estava escrito na cruz do Calvário, já estava na mente de Jesus, quando ele estava lá sendo crucificado, por causa de nós. O Senhor não desistiu. E então ele levanta um império, Medo-Persa. E pela mão de Ciro, esse povo que estava no exílio, que estava vivendo em outro lugar, que não era a sua terra, eles podem retornar. Ele deu essa carta de, entre aspas, alforria, né, para que este povo voltasse. Mas nunca mais foi como era. Eles não eram proprietários, eles não eram donos do nariz deles. Eles só podiam voltar para casa e reconstruir. Então passa o tempo do exílio. E 20 anos se passaram. Destes 70 que eles ficaram lá, exilados.
Então, você vê que toda essa história, nós estamos falando de gerações e gerações que vão passando. Mas a história está registrada, as pessoas sabem o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que Deus quer. Nós sabemos como as coisas funcionam. Acontece que este povo já tinha vivido tudo isso. A crise principal já tinha passado. Olha quanta coisa. Não está totalmente bom, mas a gente já voltou para casa. O pior já passou. Só que 20 anos depois, e o templo não tinha sido reconstruído. 20 anos depois, e eles ainda estavam vivendo momentos em que o que eles viam com a visão humana era desolação, pobreza, tristeza. E isso abala as estruturas. Eles tinham dificuldades para se colocar de pé. Nós cantamos aqui, estamos de pé. E eu vou abrir um parênteses, eu espero que eu não esqueça o que eu estava falando, mas graças a Deus pelo microfone, né? Porque você viu a voz dos pastores que nós temos aqui. Dos homens e das mulheres. E eu sem o microfone, gente. Eu estava ali pensando, falando para Deus, me dá uma voz, Senhor, que, né, possa ser ouvida. Porque se acabar a força. Mas diante do que nós estamos vivendo hoje, todo mundo dormiu super tranquilo hoje. E está super tranquilo sabendo que o nosso país está vivendo o momento que está vivendo. Mas era para estar. Era para estarmos tranquilos. Porque olha a história. Olha quantas vezes a mão do Senhor veio e interviu na história. Quantas vezes na sua vida você achou que era o fim? Você achou que não tinha jeito? Eu me lembro, na minha casa, depois de ter feito a cirurgia por conta do câncer, e aí eu precisava de uma dose ablutiva, lá, um negócio para eliminar o que tinha ficado. E era um momento assim terrível, porque eu não tinha intimidade com Deus como eu tenho hoje. E aí eu queria orar, porque eu comecei, antes da cirurgia, a ir para a igreja. Mas eu não sabia como orar naquele momento, porque eu estava desesperada. A gente não conseguia o medicamento, só o governo podia liberar, era uma confusão. E eu queria viver. Faz parte do teu sonho o desejo de viver? Mas sonho diz que você deve viver a vida que Deus tem para você. Eu não sabia que vida Deus tinha para mim, mas eu desejei essa vida. E ela foi muito melhor. Se eu morrer agora, eu vou morrer feliz. Ainda tenho sonhos e quero realizar. Mas ela foi muito melhor do que eu podia ter imaginado naquela época, em que eu achei que era o fim. Mas eu tomei o tal do negócio lá, que a minha irmã falava, se apagar a luz de noite, você vai ficar acesa, né? Que era radioativo. Mas eu estou aqui. Já se passaram, perdi as contas, pastor. Eu queria ser boa igual o senhor com data, mas eu não sou. Acho que uns 25 anos, pelo menos, já passou. E eu continuo de pé. E os sonhos que se realizaram neste período foram sempre muito maiores e melhores do que eu tinha esperado. Então, continue acreditando e esperando mesmo diante das situações que nós estamos vivendo hoje. Mas aqui tem um detalhe, né? Não são sonhos que vão se realizar, mas são aqueles que se realizam. E aí tem coisas que nós precisamos pensar para que estes sonhos se realizem. Tem coisas que nós precisamos fazer para que este sonho se realize. E isso tem a ver com o tempo de espera versus a visão humana, a obediência versus a impaciência. Eu tenho aprendido nas experiências, e eu tenho certeza que você também, a esperar. E a entender que esse tempo de espera é extremamente necessário.
eu recebi uma palavra profética, não vou entrar em detalhes, a grande maioria já escutou falar sobre isso, mas eu recebi uma palavra profética com base numa visão de Deus que a pessoa teve, que confirmava outras palavras que eu já tinha recebido, e essa especificamente foi em 2014, já tem 8 anos. Mas eu entendo, olhando para trás, e durante o processo, não no começo, porque no começo a gente quer que aconteça tudo rápido, pela impaciência, né? Mas é a impaciência versus a obediência, e a obediência diz que a gente tem que ter paciência para esperar. E aí, nesse tempo de espera, e eu posso testemunhar, não vou fazer isso agora, senão vocês vão ficar até de noite, já emenda com o culto da noite, mas quanta coisa Deus transformou na minha vida, na minha maneira de ser, no meu ministério, eu como família, como filha, como irmã, como tia. Grandes transformações. Quem convive comigo deve ter sentido algumas no meio do processo, com certeza. Porque eu sei de quantas coisas eu tive que abrir mão. Coisas que eu falava assim, não, isso aí está enganado, não, tem algum problema, não estou entendendo direito, porque foi Deus que me deu. Faz parte do meu chamado, como assim? Mas aí você vai na Bíblia e tem essas esquisitices lá. Deus deu o filho da promessa para Abraão e vai e manda ele enfiar a faca nele e matar. Então, não estranha se ele pedir coisas que você vai falar, não, foi Deus que me deu. Aí ele manda ficar quietinho, para tudo. Mas, Senhor, o Senhor que me mandou para cá, depois de tudo isso, então, agora você fica quietinho aí e espera. Tem tempo de espera, gente. Tem tempo kairós, tem tempo de Deus para que se realize e que seja bom. Que seja bênção, que seja muito melhor do que você sonhou, do que você imaginou. Ele quer que você sonhe, mas Ele vai te dar melhor. Sabe por quê? Não é pelos seus lindos olhos, mas é porque Ele é Deus. Ele é Deus, não há impossíveis para Ele. Ainda que o seu sonho pareça impossível, para Ele não há impossíveis. Então, neste tempo de espera, eu aprendi a depender de Deus. Em tudo. Todo mundo já sabe que eu moro sozinha agora, né, depois de velhinha. E que eu nunca tinha morado sozinha, nunca tinha morado num apartamento, nunca tinha ficado longe da família. E eu achava isso impossível. Eu ia ficar com alguém, grudar em alguém da minha família até o fim. Eu achava impossível. Quando eu era jovem, a minha irmã, mais jovem, né? A minha irmã falava assim, ai, você é boba, você não é casada, você não vai morar sozinha. Ai, compra um apartamento, vai, né? Desfruta. Ah, eu não, vou sair da casa da minha mãe para quê? Né? Minha mãe faz vitamina para mim de manhã, de fruta, antes de eu sair para trabalhar. Eu me arrumo para trabalhar, quando eu desço, a vitamina está pronta. Eu vou sair de casa. Pagar água, luz, para quê, né? E o que mais pegava era assim, quando eu chegar de noite do trabalho, né, para quem que eu vou contar o que aconteceu de dia? Como é que eu, né? Eu não imaginava isso. Mas eu nunca estive tão bem acompanhada como eu estou agora, morando sozinha. Eu amo a minha família, estou tentando comprar uma passagem desesperada para ir ver minha irmã, mas eu me sinto muito bem acompanhada. Porque essa dependência, ela tem que ser uma entrega total. Não dá para entregar só a metade, não dá para ficar segurando e achando que do seu jeito é melhor, porque não é. Não é melhor. Mas aí o texto diz assim, lá no verso 9. Alegrem-se muito, filha de Sião. Alegre-se. A primeira ordem que está sendo dada aqui é essa. Alegrem-se. Está chorando por quê? Alegrem-se. E está falando com quem? E quem é que está falando? Você já fez interpretação de texto? A gente faz a pergunta para o texto. Quem é que está falando? Deus. Então, é sem sombra de dúvida. Deus está falando. Está falando com quem? Com o Filho.
Eu sou. Amém? Está falando com o filho. E o que é que ele está fazendo? Ele está dando uma ordem. A ordem é para obedecer, para ser obedecida. Então ele diz: alegrem-se, porque ele virá. Era uma promessa que estava sendo dada para o povo de algo que ia acontecer e que essa geração nem ia ver, sobre a vinda do Messias. E ele está falando para você se alegrar por algo que você vai ver. Esse sonho que você está pedindo é para agora, não é? É para essa vida sua aí, não é? Que não tem outra não, viu? Depois é só o céu. É só uma maneira de dizer. Esse sonho é para você ver. Eles nem sequer iam ver isto ser realizado. E ele diz: fiquem felizes, alegrem-se. Porque o Rei justo e Salvador virá, e Ele já veio, Ele está aqui, Ele é o que realiza os sonhos, Ele está com você, anda de mão dada, se a coisa está difícil, Ele te pega no colo, Ele te abraça, Ele cuida de você, Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, Ele fala o teu nome, você escuta Ele falando assim: é você, Priscila, eu estou cuidando. É você. Você mora aqui no meu coração. Eu tenho você na palma da minha mão. Está chorando por quê? Porque a tristeza, ele já veio. Mas no verso 12, e a voz já está indo embora. Falar ainda dá, mas cantar, já viu? O que ia dar? Mas no verso 12 ele diz assim: voltai à fortaleza. Cadê o título? Por favor. Eu comecei no texto, mas... assim eu respiro. Sonhos que se realizam. O que eu preciso para que eu sonhe? Sonhos que se realizam. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Voltai à fortaleza. Volte para a fortaleza. Quem é a sua fortaleza? O que representa a fortaleza? Fortaleza é proteção. Fortaleza é lugar seguro. Na fortaleza, podem falar o que quiser para você. Podem dizer que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, feio, magro, gordo, qualquer coisa, fala o que quiser. Porque eu estou na fortaleza do meu Deus. Eu estou no lugar seguro. Ele me ama como eu sou, Ele me ajuda como eu sou, Ele me leva para frente, Ele me coloca de pé. Então, não interessa o que estão falando, o que está acontecendo lá fora. Volte para a fortaleza. Se você está achando que não vai conseguir, que está difícil, será que o meu sonho tem a ver com o que Deus deseja para a minha vida? Volta para a fortaleza, vai para os pés de Jesus. Não precisa fazer como alguns, que eu acho maravilhoso, que a pessoa consegue tirar aquele tempo de oração. Eu só fico pedindo: põe meu nome aí no meio, ora por mim, né? Eu não consigo fazer isso dessa forma. Para mim é assim, é o dia inteiro, eu falo um pouquinho de manhã, um pouquinho antes de dormir, mas eu tenho, é na fortaleza. Tenha seu tempo de oração, seu tempo de devocional, mas esteja na fortaleza. E o Senhor está dizendo: alegrem-se, voltem para a fortaleza, e Ele continua. Com quem é que Ele está falando? Era com todo o povo? Não, Ele está falando com aqueles presos da esperança. Eu sou. Eu estou presa na esperança. Eu estou presa na esperança da ressurreição, na esperança da vinda de Cristo, da segunda, de morar no céu, de que seja com dor, sem dor, Ele está comigo. Ele não se esquece de mim. Você está falando isso para você? Você está na fortaleza? Você é preso da esperança? Então, o que é que está acontecendo?
e na esperança de que vai se realizar, de que vai acontecer. A casa, o esposo, a esposa, a viagem. Eu não sei o que você quer para a sua vida, mas Ele sabe. Se eu falar para você algumas coisas que eu ainda sonho, você vai falar, oxe, que atrevida. Eu sonho. Uma delas é conhecer Israel, né? Não sei se vai ser aqui na Terra, mas eu espero que seja. Mas tenho sonhos, muitos. Proteção, fortaleza, lugar de segurança, fortaleza, presença de Deus, fortaleza. Voltem para a fortaleza, prisioneiros da esperança, você que crê. Você que crê é prisioneiro desta esperança. Não abre mão disso. Não abre mão nem se o resultado for outro hoje. Não sai da igreja. Não sai da presença de Deus. Deus se esqueceu, Deus não está nesse negócio, porque não é assim. Porque tem coisa que Deus permite. E é para mexer com a gente. Mais do que com quem está lá fora. Então, não desista. Continue sendo prisioneiro da esperança. Em 2019, eu não sei quem estava aqui naquele dia à noite. E eu tenho quase certeza que foi 2019. Eu venho de manhã na igreja, né? Quando eu era mais jovem, eu vinha de manhã e à noite. Mas pegar essa estrada toda hora está difícil. Eu só vinha de manhã. Nesse dia, minha irmã quis ir de manhã, não sei porquê, e aí eu vim à noite. Porque alguém tinha que cuidar da minha mãe. E eu vim à noite. E a igreja, antes da pandemia, por isso eu deduzo que foi 2019, ela estava meio vazia à noite. Tinha mais gente de manhã. E eu sentei aqui no segundo banco, no corredor, e a Lucimara estava do meu lado. Na hora das ofertas, o pastor Wellington estava aqui. Na hora das ofertas, começou a vir uma irmã, outra irmã, outra irmã, outra irmã. Umas 20, eu não contei, mas tinha umas 20. Aí eu virei para a Lucimara, eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não venho de noite, hein, porque eu não conheço nenhuma dessas mulheres. Aí ela falou, eu venho todo domingo à noite, eu também não conheço nenhuma. Ficamos assim, né? Quem será? Aí o pastor, lógico, né, que está sempre antenado, na hora que chegou já tinha visto elas lá fora. Ele falou, quem vai ser a irmã que vai vir aqui na frente apresentar estas mulheres, tal, né? Daí ela veio, vou encurtar a história. E aí o pastor falou assim, veja bem, elas estavam, eu não sei o nome da igreja, não sei se o pastor lembra, mas eu até hoje não sei. Elas estavam vindo de Serra Negra, de um evento do círculo de oração, tal, e o ônibus quebrou aqui na porta. Eu estava em casa, antes de saber que viria à noite para a igreja, degladiando com Deus. Porque os meus sonhos, Senhor, olha, tem uma lista aqui, falando para Deus. E aí, né? A gente ora, e estou fazendo tudo bonitinho, do jeito que o Senhor está mandando, mas não acontece. O Senhor esqueceu? É para eu deixar de lado? O que acontece? E vim falando, né? Daí eu vim para o culto e vim falando com Deus. E sabe aquela coisa que as palavras que você usa, né, para falar com Deus, quando Ele responde, Ele vai usar aquelas palavras que é para você ter certeza que Ele está respondendo. Então, quebra um ônibus aqui na porta, desce 20 mulheres abençoadas. Aí o pastor manda vir todo mundo aqui na frente. Ah, eu vi que vocês estavam cantando lá, canta um louvor aqui para a gente. E eu ali, né? Vamos ver, né? O que será que elas vão cantar? Na época, eu nunca tinha escutado esse louvor. E é da Eixila. Eu tenho gravado, porque, como eu que tirava foto das coisas que aconteciam aqui, eu comecei a gravar. Só que, na primeira frase, eu comecei a chorar, e aí eu não consegui gravar mais. Mas elas cantaram um louvor que chama Os Sonhos... Como é? Sonhar ainda vale a pena. Já está entendendo o mistério, né?
Você fala para Deus, é para eu continuar sonhando? Porque não acontece. O Senhor se esqueceu. Esses sonhos não são os sonhos que se realizam. Então, qual que eu tenho que sonhar? Né? O Senhor vai mudar a história? Como é que é? E aí, você vem aqui e quebra um ônibus aqui na porta, e elas vêm aqui na frente, e elas olham para a sua cara aqui na frente, assim, e falam assim, sonhar ainda vale a pena. Eu não vou cantar porque não dá. Sonhar ainda vale a pena. E eu chorei muito e continuei sonhando. Então, eu tive palavra profética em 2014, em 2019, em 2020, em 2021, um monte de confirmação, né? Sonhar ainda vale a pena. E confiar em Deus. Esperar e confiar em Deus. Aquele que tem sonhos infinitamente maiores do que os meus, fala a canção. E aí você continua firme, continua sonhando. E aí, em 2022, nós estamos em 2022, em abril, 90% das coisas que estavam na lista, que eu falei para Deus, o Senhor esqueceu disso aqui. 90% já aconteceu. E tudo de uma vez. Daquele jeito que eu falei para Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas de uma vez o Senhor não vai conseguir. Porque, olha, tem esse, aí se essa pessoa isso, aquela, aquilo. Nossa, é muito complicado. Era um negócio complicado. E ele fez assim, ó. E aconteceu tudo de uma vez. Mesmo assim, eu falei, eu vou lá falar, né? Pregar sobre sonhos que se realizam. Mas não completou ainda, falta 10%. Importante, 10% importante. Mas eu vou continuar sonhando. Se tivesse realizado tudo, nem ia ter graça vir falar. Não é? Porque eu estou junto com vocês, esperando a realização da promessa de Deus para a minha vida. E profetizo a realização da promessa de Deus para a sua vida. A realização dos sonhos de Deus para a sua vida. Porque os sonhos que se realizam são os sonhos de Deus para a sua vida. Você precisa alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Salmo 126. Lembra que no texto lá Deus estava falando, ó, filha de Sião. Filha de Sião. Salmo 126, a partir do verso 1, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E olha que isso está no passado, né? Tem feito, Ele fez, tem feito no presente. E sonhos são para o futuro. Mas Ele já realizou sonhos na sua vida. Ele está realizando hoje sonhos na sua vida. E Ele diz, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, pelos filhos, pelas filhas do Senhor, por aqueles que são prisioneiros da esperança. Grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres no presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Que você continue sendo um prisioneiro da esperança. Porque Ele diz, volte para a fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje, as promessas de Deus são para hoje.
O hoje de Deus depende mais de você do que dele. Também hoje, eu anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Sabe o que é que ele está dizendo? Esta palavra, tudo que eu restituirei hoje para vocês em dobro, está ligada à primeira palavrinha, que é alegrem-se. O que ele vai restaurar na sua vida é a alegria. E se ele vai restaurar a alegria, é porque ele vai te dar coisas que te deixam alegre. Ele vai te dar coisas que te deixam feliz. Ele vai te dar coisas que te deixam uma pessoa realizada. Uma pessoa que tem tudo, entre aspas, que tem dinheiro, que tem fama, que tem poder, que tem beleza, ela não é uma pessoa realizada. Ela se mata. Robbie Williams se matou nessas condições. Porque ela não tem o que você tem. E o que você tem é para ser compartilhado com quem não tem. Esta esperança, neste Rei eterno, neste Senhor e Salvador, Ele é a nossa esperança. Ele promete e Ele cumpre, mas os nossos sonhos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé. O Senhor continua levantando seus profetas. A palavra profética está aqui. Ela foi proferida hoje. Ela é proferida deste púlpito. Ela é proferida sobre a sua vida quando você se dedica à leitura da palavra. Nós somos os profetas do Senhor. E eu profetizo que os seus sonhos sejam alinhados com a vontade de Deus, para que eles sejam muito maiores, muito melhores do que o que você está esperando, porque você já provou disso com o Senhor, você já teve desta experiência com o Senhor, você já viu os milagres do Senhor acontecer na sua vida, desde os pequenos, grandes milagres, como este aqui, por exemplo, um pequeno, grande milagre da vida. Onde estará a esposa? Onde estará o esposo? Encontrou. Já tem 2 bênçãos, 2 milagres, 3 milagres. Quantos milagres? Quantos milagres você já vivenciou? O seu esposo está aqui com você. Amém? Mas existe um lugar que é o símbolo da fortaleza, que é este altar. E ele está aberto agora para que você pegue este seu sonho e traga até o altar. E a primeira coisa que você vai se dispor a fazer é uma troca, entre aspas. Trocar esse seu sonhozinho por um grande sonho. Deixa Deus dar uma melhorada nisso. Deixa Ele alinhar com a vontade dEle, para que esse sonho seja algo grande. Então o altar vai estar aberto e nós vamos orar para que se realize, para que esteja bem alinhadinho e que se realize independente das circunstâncias que você vê, independente do resultado que nós vamos ter hoje. Os sonhos de Deus para a sua vida, ninguém além de você pode fazer com que não aconteça. A realização dele depende de você. Então entregue nas mãos de Deus. Venha aqui à frente, porque hoje mesmo eu vou restaurar a sua sorte. Hoje mesmo eu vou restaurar a sua alegria. Hoje mesmo eu vou tocar no seu coração
na sua mente. E vou fazer com que estes sonhos sejam grandes, sejam firmes, que não haja nada que possa impedir. Que você não desista deles, porque a única maneira de que isso não se realize é se você se entregar ao desânimo, à tristeza. Mas sabe, nem idade, nem circunstâncias, nada é impedimento para o agir deste Deus que nós cantamos aqui. Para o agir deste Deus que, com pandemia, com tudo que aconteceu já na sua vida, te manteve de pé, te trouxe até este lugar. E é por isso, Senhor, que na autoridade que me foi investida neste momento, eu quero declarar sobre a vida da tua igreja reunida neste lugar, sobre a vida da tua igreja reunida nas casas, que estão neste momento ouvindo esta palavra, Senhor, é que eu profetizo que estes sonhos serão alinhados à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Serão alinhados para que eles sejam sonhos que se realizam, sejam sonhos viáveis, possíveis, Senhor. Mesmo que para nós, na nossa visão limitada, Senhor, pareça impossível, mas que bom que o Senhor é o Deus do impossível. E é por isso que nós estamos aqui diante do teu altar, Senhor. Nós estamos colocando nas tuas mãos, eu coloco os meus sonhos, Senhor. Os meus projetos, os meus desejos, Senhor, eu coloco nas tuas mãos no teu altar. Assim como cada um dos teus filhinhos estão fazendo, Senhor. As tuas filhas, os teus filhos estão aqui. Seja nos seus lugares, sejam em casa ou diante do teu altar, Senhor. Sabe por quê? Porque são prisioneiros da esperança. Porque acreditam na realização. Acreditam no poder que há no nome do Senhor Jesus. E é no poder deste nome que nós clamamos, que nós pedimos, que nós entregamos nas tuas mãos todas as coisas, Senhor. E pedimos, realiza, Senhor. Nos dá mais esperança ainda. Nos faz viver uma vida alegre, te servindo, Senhor. Vivendo também o tempo de espera, mesmo sendo moídos pelo Senhor. Que nós continuemos alegres e cheios de esperança. Porque nós confiamos em Ti. Porque nós somos os Teus filhinhos e as Tuas filhinhas reunidos neste lugar, Senhor. Porque nós cremos. Porque nós podemos sentir o Teu amor, Senhor. Nós desejamos estar nesta fortaleza cada dia, cada minuto das nossas vidas. Matar os teus sonhos.
de Deus são para mim e são para você. Como nós amamos, Senhor, estar na Tua casa, estar na Tua presença, podermos nos ajoelhar na Tua presença, entregar tudo que está no nosso coração diante do Teu altar. Como é bom, Senhor. Como é boa, como é perfeita e como é agradável a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. É por isso que nós Te agradecemos por todas as coisas. Eu tenho certeza, Senhor, que cada um que entregou tudo nas Tuas mãos nesta manhã, seja aqui, seja na sua casa, não está saindo de mãos vazias. E está com o coração alegre, Senhor. Muitos testemunhos nós vamos ouvir da realização dos Teus sonhos nas nossas vidas. Nós Te damos graças por tudo. Bendizemos o Teu nome, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Você acabou de declarar e de cantar. Levante a cabeça. Quando você sair por aquela porta e se deparar com as situações do seu dia a dia, não se esqueça que o Senhor hoje restaurou os seus sonhos e que os seus sonhos hoje são realizáveis. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vá em paz, em nome de Jesus.